Boa noite, senhoras e senhores. Paulo Cogos me acusou de ser progressista e de ter acusado ele falsamente de censura quanto à questão do filme do Danilo Gentili. Lembrando que vocês ajudem o canal com seu like, sua inscrição, para que esse canal alcance mais pessoas e esse canal possa continuar existindo e postando vídeos diariamente. Também ajude pelos links na descrição. E torne-se membro do canal para ter acesso às aulas. Lembrando também que faltou luz aqui em casa, então eu estou usando a iluminação ali da janela, por isso que a iluminação está diferente. Então, o Cogos respondeu esse vídeo sobre o que eu fiz, eu já tinha feito um vídeo de resposta a ele. Por quê? Porque nesse caso do Danilo Gentili, os bolsonaristas, do nada, o filme já tem 5 anos, os bolsonaristas do nada todos começaram a criticar o filme, a dizer que o filme é abominável e está corrompendo a sociedade. Aí o Cogos concordou com isso, que o filme é abominável e está corrompendo a sociedade. E enquanto que há 5 anos atrás, quando o filme lançou e o Danilo Gentili estava do mesmo lado dos bolsonaristas, o que agora ele não está mais, e é ano de eleição, aí os bolsonaristas todos elogiaram o filme, a esquerda é que criticou, e os bolsonaristas defenderam, dizendo que são a favor da liberdade de expressão, e agora esses mesmos bolsonaristas e esse governo censurou o filme. Tem algumas plataformas que estão se recusando a obedecer, estão acusando o governo de censura, então tá nessa situação. E o Cogos, ele fez o primeiro vídeo apenas criticando o Danilo Gentili, dizendo que é abominável, que está degradando a sociedade, sendo que ele não viu o filme. E o filme realmente retrata um vilão. É o vilão, o personagem fictício que faz uma coisa errada. Ou seja, é impressionante o nível de esquizofrenia de você pegar um vilão de uma história e dizer que esse vilão representa a ideia que a história está tentando passar. Ou seja, a pessoa não sabe mais o que é um filme, o que é uma história de ficção. E tudo bem, então o Cogos não defendeu a censura do filme. Não sei se eu falei isso explicitamente. O que eu critiquei mais foi realmente ele dizer que isso está degradando a sociedade moralmente. Eu assisti esse filme, depois dessa história toda eu assisti esse filme, não achei engraçado. Eu já postei um vídeo antes desse dizendo a minha crítica ao filme, o que eu achei do filme em si. Assisti o filme, postei um vídeo sobre o filme e eu não gostei, não achei engraçado o filme, mas é diferente você achar o filme engraçado e você dizer que ele está corrompendo a sociedade moralmente. Não, eu apenas achei que é um filme sem graça, não é o meu tipo de comédia, eu prefiro filme trash, prefiro tipo filme do Hermes e Renato, assim, A Bossa, ou um filme trash mesmo, eu expliquei lá no vídeo. Então é o seguinte, o Cogos diz que ele não quer censurar o filme, porém, ele sempre diz que coloca a moral religiosa acima da ética libertária, por exemplo. Ainda tem a coragem de se dizer um libertário, não sei como, né? Você coloca a moral religiosa em cima da ética libertária e acha que tem que violar a ética libertária em alguns casos para defender essa moral religiosa, mas ainda tem a coragem de se dizer libertário, que é mentira, é um falso libertário, é um ex-libertário. É um conservador autoritário, um teocrata, e é isso. E também está tendo a mesma mentalidade das feministas, porque são as feministas que dizem que piadas machucam, que piadas matam, que homens têm que ser punidos pelas suas piadas, que piadas transformam homens em estupradores, e ele está dizendo que transforma em abusadores de menores, né? Nesse caso. Isso ele disse. E aí ele vai combater essa degradação moral na sociedade, senão a sociedade vai virar uma sociedade satânica, invocando os gatos bípedes da bula do Papa Gregório. Desculpa, eu tenho que sempre colocar a easter egg dos gatos bípedes. E aí os gatos bípedes vão entrar nas salas de cinema, passando o filme do Danilo Gentili, e vão pegar as crianças, vão andar com as crianças, abusando das crianças. Lá os gatos bípedes do Papa Gregório, que ficava lá chorando e lamentando pela morte dos gatos normais, porque ele escreveu na bula papal que era só os gatos bípedes que ele era contra e não os gatos quadrúpedes, e as pessoas começaram a matar os gatos quadrúpedes. O Papa Gregório ficou chorando
E aí apareceu uma criança com flor, com um gatinho e deu esse gatinho pro Papa Gregório. E o Papa Gregório começou a chorar e essa criança era ninguém mais, ninguém menos do que Joana d'Arc e, sei lá, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, e todos viveram felizes para sempre. Então o Cogos e não teve peste negra, né? Peste negra não aconteceu. Porque as pessoas estavam matando os gatos. Então o Cogos disse que eu sou progressista, que obviamente é uma mentira. Progressismo é a defesa exatamente de pautas identitárias, de pautas de movimentos de minorias, defesa de que você rejeite a tradição, e nada disso eu nunca falei. Eu não defendo nada disso, eu não sou progressista. Eu sou antiprogressista. Eu acho o progressismo ridículo, um lixo. Claro, sou a favor do progresso, né? Já falei várias vezes, já fiz vídeo aqui no canal falando que eu não sou progressista. Tem um vídeo meu chamado Conservadorismo versus Progressista, eu dizendo que eu não sou progressista. Então, obviamente, é uma mentira. Aliás, o Cogos, ele começou a falar um monte de mentira sobre a minha pessoa. Ele disse que eu sou maçom, sendo que eu nem sequer conheço o grupo da maçonaria. Como é que eu posso participar de um grupo se eu não conheço esse grupo? Ele disse que eu sou esquerdista, sendo que o esquerdismo defende centralização da economia e eu defendo descentralização total da economia, sem exceção. Eu não tenho nada, nenhum traço de esquerdismo. Sendo que ele tem, porque ele é teocrata, ele acredita que tem que se usar a coerção em alguns casos, e ele acredita que a igreja tem que ter autoridade de fazer isso. Então é mentira. Mentira. E ele disse também que eu sou satanista, sendo que obviamente isso é mentira, porque eu sou ateu. E então ele defende o Estado, defende que a igreja deve ser imposta pela força, que contratos de casamento têm a obrigação de seguir a igreja, porque aí ele deu uma desculpinha lá de teleológico, por causa do Aristóteles, teleológico. Só tá usando palavrinhas para parecer bonito, não tá explicando nada, não tá provando nada. O Aristóteles tinha um raciocínio ali, tinha um pensamento, uma teoria. Você não tá usando teoria nenhuma, tá pegando a palavrinha só para parecer bonito e apelar à autoridade. Dizer que magicamente o contrato não pode ser feito voluntariamente, tá? A igreja tem que meter o dedo no meio do contrato. Então as pessoas fazem o contrato que quiserem. Se você quiser fazer um casamento ateu pela ética libertária, se você não concorda com isso, você não é libertário, tá? As pessoas são livres para fazer um casamento ateu, um casamento satanista. Se elas quiserem fazer um casamento para Satanás, na igreja de Satanás, as pessoas podem fazer isso pela ética libertária. E se você discorda, você não é libertário. Não adianta. Você pode... Tudo bem você não ser libertário. Então fala, eu não sou mais libertário, sou teocrata. Fala a verdade. Tá mentindo pra quê? Pra que precisa disso? Se você não acha que as pessoas são livres para fazer um casamento satanista, que eu tô pegando aqui o exemplo do casamento que o Cogos seria mais contra, ficaria mais abominado, mais lá surtando. Se você não é a favor da liberdade de fazer esse casamento, você não é libertário. Então, as pessoas podem fazer o contrato que elas quiserem. Falou que eu sou iluminista, sendo que eu não defendo nenhum pensador iluminista. Nenhum pensador iluminista. Olha que vergonha, sendo que o iluminismo teve dezenas de pensadores diferentes, com visões opostas em áreas diferentes. Porque, por exemplo, eu tenho grande influência do Kant na área de epistemologia só. Eu já não tenho influência do Kant na área de ética, por exemplo. Eu já não tenho influência do Kant na área de política. Quando eu tenho influência de um autor, é em uma área específica desse autor. Então, por exemplo, eu tenho influência do Kant na epistemologia, na crítica da razão pura. Se você pegar outro livro do Kant, eu já não tenho influência daquilo ali. Por exemplo, Metafísica dos Costumes, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Crítica da Razão Prática, já não são livros que eu tenho muita influência.
Eu li esses livros e não senti muita afinidade com aquele pensamento. Tanto que eu critico a ideia do imperativo categórico, não sigo o imperativo categórico. E mesmo a crítica da razão pura, eu me afastei dela ultimamente, depois que eu comecei a ler Bertrand Russell. Também na área da semântica. Não adianta você pegar o Bertrand Russell falando sobre política, porque não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do Bertrand Russell na área da semântica. Então, é assim que funciona o estudo sério da filosofia. É com nuances, com detalhes, deixando bem claro o que você está falando. Se eu estou falando do iluminismo, eu estou falando de qual autor e qual assunto desse autor. Então ele joga essas palavras assim, você é iluminista, que não significam nada, que na verdade são só um xingamento. E mais do que um xingamento, são uma mentira, porque eu não sou iluminista, não tenho influência de nenhum pensador iluminista. O que eu acho do iluminismo e do racionalismo em geral, que veio antes do iluminismo, começou com Descartes, é que ele foi uma evolução em relação ao pensamento teocêntrico da Idade Média. É por isso que o Cogos me ataca e me xinga de iluminista, porque eu ofendo o teocentrismo medieval dele, que levou à peste negra. É por isso que ele odeia tanto tudo que veio depois do teocentrismo medieval. Porque ele é um teocentrista medieval até hoje, em 2022. E quer se candidatar e ser eleito. Então vocês imaginem já o que ele vai defender lá dentro sendo eleito. Então que fique bem claro, não sou tudo que ele me chama é mentira. Esquerdista, mentira. Iluminista, mentira. Maçom, mentira. Satanista, mentira. Esquerdista, mentira. E agora progressista, né? Sendo que o Paulo Cogos é muito mais parecido com progressista do que eu. O que os progressistas pensam? Que piadas machucam, que piadas degeneram a sociedade, que pessoas vão assistir um filme e sair fazendo o que está no filme. E, portanto, eles acham que tem que censurar o filme, assim como os bolsominions aí. Agora o Cogos não chegou no último passo, que é o de censurar. Esse foi o único passo que ele não deu aí. Mas, fora isso, ele tá igualzinho às feministas, igualzinho aos progressistas. Pensando nessas mesmas coisas. Ou seja, não são a favor da liberdade de expressão. Pode até ser que o Cogos seja, da boca para fora, pelo menos. Mas aí ele vai ter que ser a favor da liberdade de expressão de satanistas também, né? Porque esse é o teste. Porque o Cogos, o que ele mais odeia é aquilo que vai contra a fé dele, aquilo que vai contra os dogmas dele. Então, quer saber se o Cogos é libertário? Pergunta para ele, você defende a liberdade dos satanistas? Se você defender, você é libertário. Se não, não é. Não é. É teocrata. E acabou. Então, resumindo, quem tem mentalidade progressista ele fica com mimimi. É mimimi. Mimimi da direita, mimimi da esquerda. Não pode falar disso, não pode ter um vilão na história, não pode fazer piada. E a sociedade vai virar isso, se assistir a tela. Magicamente você vai imitar o que o personagem fictício está fazendo numa tela. Aí o Marco Feliciano, que fingiu que tinha achado graça do filme, elogiou o filme na época que saiu. Aí agora ele postou no Twitter, não, é nessa hora que aconteceu essa cena, eu devo ter atendido o telefone. Então, mas não foi só ele, né? Foi milhares de bolsominions, todos atenderam os telefones ao mesmo tempo, todos receberam ligações ao mesmo tempo. Aí você foi lá fora da sala de cinema, tava todo mundo falando no telefone. E só em 2022 todos, por coincidência, assistiram ao mesmo tempo a mesma cena e pensaram a mesma coisa, né? Não é como se eles estivessem só tendo um pensamento de manada, imitando o pensamento um do outro. Porque tudo que eles pensam tem que pensar igual, tem que mugir igual. E o Paulo Cogos também muge em uníssono para ver se os mugidos aí viram votinhos depois, né? Deve ser para isso. Ai. Então espero que seja votinho de um pessoal bem teocrata mesmo, bem teocêntrico para querer votar.
bem autoritário mesmo, né? Bem ditatorial. Então, essa mentalidade retrógrada, agora a gente tem 2 politicamente corretos. O politicamente correto... Não, 3, na verdade, né? A gente tem o politicamente correto do progressismo, o politicamente correto do bolsonarismo e o politicamente correto do Paulo Cogos, que é o politicamente correto teocêntrico, dogmático, religioso. Tudo isso para agradar os bolsominions e conseguir aí os seus votinhos, né? Podem ver que vai se concretizar isso que eu tô falando. Daqui a pouco você vai ver. Agora ele está mugindo, daqui a pouco ele vai mugir pedindo votinhos. Então, muito obrigado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ajude o canal pelos links na descrição. Torne-se membro para ter acesso aos cursos de Escola Austríaca e Ética Libertária, porque aqui nesse canal eu sou libertário de verdade. Eu estudo Escola Austríaca, me baseio nos axiomas da Escola Austríaca, do libertarianismo e na razão para justificar esses princípios, e não na fé e no dogma e na autoridade, nada disso. Sou libertário de verdade e racionalista de verdade. Então, muito obrigado e até a próxima.